Voltamos e, como vocês acompanharam, nós deixamos uma pergunta capciosa para os doutores, né? E chama a atenção de você, que é empreendedor e tem colaboradores, para que preste muita atenção nessa resposta. Afinal de contas, um empreendedor que tem resguardo, que tem observância na lei, ele tem bem menos problemas trabalhistas do que comumente a gente consegue entender e ver aí que é uma regra, né? Justamente pela falta de observância das leis e das regras. Mas conforme eu perguntei, o que que o empreendedor tem que observar dentro das rotinas administrativas para que ele não tenha problema com essa questão, a conexão barra desconexão? Olha, se for o trabalho, o teletrabalho, ele é uma exceção à regra. É um tipo de trabalho que o empregador ele pode deixar de fiscalizar, de fazer o controle da jornada de trabalho. Só que é importante que o empregador ele tenha esse cuidado, porque hoje existe diversas ferramentas que possibilitam fazer esse controle de jornada. Então, se é possível, por que não fazer? E fazendo isso, ele vai evitar problemas, como a pessoa alegar o direito à desconexão e, consequentemente, um possível dano existencial. Então, é de extrema importância que esse controle de jornada ele seja feito, até para proteção mesmo do empregador. Hoje nós temos, né, como o doutor falou, ferramentas, né, que trazem a possibilidade de você fazer esse controle. E também temos que entender, apesar de ser um assunto ainda muito novo, né, algumas características, né, que fazem com que a gente diferenciem uma situação do sobreaviso, né, que é previsto na CLT, e com a questão da conexão por tempo indeterminado. Sim. Né? Então a CLT ela traz a possibilidade do sobreaviso, né, que ele pode ser até 24 horas, né, sobreaviso. Ele vai ganhar um adicional de hora extra por esse tempo que ele está à disposição. Né? E para isso, a própria CLT diz que nesse período de sobreaviso, ele abre mão, né, da folga dele, vamos dizer assim, mesmo que ele esteja em casa. Por quê? Porque em alguns casos ele precisa ter na mão equipamentos específicos, né, com uma conexão boa de internet, com uma situação de um rádio, alguma coisa que seja fixo. Né? Então, com isso, ele não pode, vamos supor, eu vou ao jantar com a minha família porque eu vou receber uma mensagem pelo celular, eu vou resolver. Né? Nesse caso, não. Nesse caso, ele realmente precisa, mesmo que fora do estabelecimento comercial, ele estar à disposição. Então, isso pode ser 2 horas da manhã, pode ser 9 horas da noite, pode ser qualquer horário, ele está à disposição. Né? A diferença entre a desconexão ou a conexão, né, por período indeterminado é justamente esse abuso. Né? Eu não preciso estar à disposição da empresa, então eu não estou sobre aviso. No entanto, a empresa está me pedindo informações insistentemente, sem qualquer tipo de filtro. Isso pode caracterizar. Mais uma vez eu vou falar sobre os documentos que protegem tanto o trabalhador quanto o empregador, que são os contratos de trabalho, que são os regulamentos internos. Né? Com a reforma trabalhista, tem-se a questão de que o acordado entre as partes, né, tem poder tanto quanto ou até mais que o legislado, claro que desde que não fira, né, o que já existe. Então isso é muito importante. Um outro exemplo que vai também de encontro a isso é a questão do uso da imagem. Hoje a gente vive num mundo aí que todo mundo quer fazer propaganda. Né, e muitas empresas usam as imagens dos trabalhadores em situações de trabalho, e às vezes até em situações fora do trabalho, mas usam nas redes sociais da empresa. Né? O quanto isso pode impactar. Amanhã ou depois o funcionário pode não mais trabalhar naquela empresa, mas o vídeo na internet vai ficar A vinculado imagem fica à imagem vinculada. sempre. E a imagem é um patrimônio. Exatamente, por isso que hoje existe a questão do direito de imagem, que é amplamente debatido. Né? Então, por isso que eu volto a falar, eu pelo menos sou bastante prevencionista, né? E muito legalista. Então, eu falo muito para os meus clientes, vamos trabalhar na prevenção. Né? Então, quando você tem ferramentas que podem te dar chance de prevenir um passivo futuro, nós temos que trabalhar com essas ferramentas. Né? E esse caso, por ser uma situação nova, um assunto novo, que ainda não tem
uma uniformidade em decisões nos tribunais, né? Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Então a gente fica meio que à mercê do que o julgador vai definir. Sim. Então o que depende de nós é estabelecermos procedimentos e documentos que nos resguardem para que, se caso chegar numa situação de um julgado, né, de um julgamento, quem for julgar, ele vai ler e vai entender. Falar, olha, o que a empresa podia fazer, ela fez. Então não vai ficar tão a esmo, assim, ou tão subjetivo. Né? Mas é um assunto ainda que vai render bons minutos de conversa. Como conversávamos antes do início do programa, é um assunto muito novo que ainda carece de um debate amplo e até mesmo de uma legislação mais específica, né? A gente e que tem muitos vieses, tem né? muitos, Porque eu, se for atuar situações diferentes. pelo empregador, eu vou ter uma visão. Ele, pelo empregado, vai ter outra. Você, como julgador, vai ter outras. Com certeza. Né? É uma relação que ela tem, no mínimo, 3 visões diferentes. Né? E é importante que o empregador ele também tenha esse tato de organizar as rotinas administrativas, organizar o seu pessoal para que ele não sobrecarregue um empregado em específico. Ele tem que fazer essa manutenção da equipe para que evite possíveis danos, como a gente bem frisou. Doutor, aqui a gente sempre, como nossos telespectadores acompanham, no último bloco a gente traz um caso da vida real para debater. Mas antes de entrarmos propriamente nessa parte do programa, de forma muito rápida, eu queria perguntar para vocês se há alguma, abre aspas, classe, algum cargo específico que não esteja assistido de alguma forma por esse direito à desconexão. Tem alguma pessoa que de fato tem que ficar à disposição da empresa ou não? Como que fica essa questão? Olha, a CLT ela estipula alguns profissionais que precisam, que são liberados desse controle de jornada. Um deles é o gerente, né, que é um cargo que exige confiança e também uma pessoa à disposição da empresa para que possa solucionar os conflitos que porventura venham a ocorrer, né? Outro tipo de trabalhador é o trabalhador que trabalha externo. Um exemplo disso são os eletricistas, medidores, né, de registro de água, e porque a empresa precisa desse serviço. Imagina uma pessoa lá em sua casa e dá um problema na energia. É necessário ter esse profissional para que possa resolver isso. E outro também é o teletrabalhador. Ele também é liberado desse controle de jornada. É muito importante porque é aquela máxima que nós debatemos aqui todo o programa, né? Cada caso é um caso, tudo depende. Porque às vezes as pessoas querem uma resposta simples, rápido, para algo que não é bem efetiva assim. Para algo que a gente não tem. Para algo nós precisamos aí de pelo menos 10 dias para estudar, ainda mais um assunto tão novo quanto esse. Sim, as relações humanas são complexas. Bem complexas, doutor. E como são? Nós que somos advogados lidamos com isso todo santo dia, né? Existem várias verdades, né? Em algumas situações. Sim. Mas, como tradicionalmente fazemos, vamos trazer agora um caso da vida real para o debate. Nós conversamos a respeito de um caso de um trabalhador de uma determinada empresa de telefonia, de telecomunicações, melhor dizendo, que tinha necessidade, segundo a empregadora, de ficar à disposição 24 horas. Aí eu me pergunto, 24 horas? Que horário que ele tem para descansar, para lazer, para uma série de questões? Como que fica? E como que a gente poderia encaixar aqui o nosso tema, que é o direito à desconexão? Né? Porque nesse caso, 24 horas, que hora que ele vai desconectar? Não tinha desconexão. Eu acho que parte muito do bom senso, né? Vamos ter uma pitada de bom senso, uma questão de humanismo, né? Como o doutor mesmo falou, sempre tem aquele trabalhador que é um pouco mais destacado que os outros. E esse costuma ter uma sobrecarga de trabalho. Então, eu creio que nesse julgado específico, o que foi o fator preponderante para se definir que realmente ele ficava sobre aviso, né, e não à disposição, foi a necessidade dele ter à mão um notebook com certificação e conectado na rede dessa telecomunicação. Então, com isso, caracterizou que ele estava impedido do seu convívio natural, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, eu poderia estar trabalhando numa empresa e receber uma mensagem aqui agora,
eu não estaria abrindo mão da minha vida pessoal, da minha vida profissional, não me impediria de estar aqui, né? Mas também estava respondendo à minha empresa. Diferente desse caso, que ele não poderia sair da casa, porque o notebook estava ligado à rede física, né? Então o cliente ligou, ele tinha que estar conectado no notebook na rede física dessa operadora, para que ele fosse autenticado e pudesse resolver a situação daquele cliente específico. Então, nesse caso, o julgado foi a favor dele, que realmente ele estava tendo ceifado o direito dele de convívio. E aí sim o julgador disse que realmente o que ele pleiteava não era só uma questão de estar ou não de sobreaviso e ter direito ao adicional. O que ele estava pedindo era o direito à desconexão para que ele pudesse ter uma vida, né? Então esse foi o cerne da questão, né? O fato dele estar, entre aspas, amarrado a um equipamento da empresa que o impedia de viver o dia a dia. Isso é muito sério porque tira, como eu disse há pouco, a chance da pessoa viver. E daí aí, surgiu... se ela não tem convivência com a família, lazer com os amigos, se não frequenta seus cultos, se não fica simplesmente no ócio criativo toa, que nós precisamos também que no ócio. a mente às vezes precisa desse descanso, né, de você ficar literalmente fazendo nada para que a sua mente consiga se recuperar. E infelizmente ele não tinha esse direito assistido, mas prontamente o Poder Judiciário reconheceu o direito dele. Doutores, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né, do nosso Juristoca. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, o voluntariado, vocês estarem com a gente aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas que faz parte da vida de qualquer brasileiro e brasileira, né, porque afinal de contas todos nós trabalhamos, né, de alguma forma, em menor grau, em maior grau, em atividades diferentes, mas todos nós trabalhamos. E eu vou dar 10 segundos para que os senhores se despeçam dos nossos telespectadores, né, e fiquem à vontade. Quero agradecer a todos que irão assistir a este programa. Agradecer ao Dr. Erickson, foi muito importante estar aqui. E desejo a todos uma boa tarde. Não sei que horas vai ser exibido, mas vamos aqui, uma boa tarde para todos e muito obrigado. Dr. Eric. Agradecer também a oportunidade, eu acho que sempre bom, né, termos esse bate-papo para levar o mundo jurídico numa linguagem mais simplificada para aquele que realmente precisa. Agradecer a todos que nos assistiram. Se tiverem alguma dúvida, que encaminhe para o nosso amigo, que numa outra oportunidade, que espero não seja tão demorada, estejamos aqui de novo batendo um papo, que eu acho que isso daí, como dizem, né, quem ensina aprende muito mais, né? Exatamente. Então hoje nós estamos aqui batendo um papo, conversando, aprendendo, trocando figurinhas aqui, e espero que quem assista tenha tido suas dúvidas solucionadas, tá bom? Muito obrigado. Vocês têm dúvidas, sugestões? Acessem o site da TV Araguaia, que é araguaia.tv.br. Lá você verá o ícone do WhatsApp. Mande lá. E também nós temos o Instagram do nosso Juristoca. Basta acessar no seu Instagram, Juristoca. Está também à disposição para que vocês enviem sugestões, dúvidas, demandas. Estamos totalmente à disposição de todos vocês. Quero agradecer a sua audiência. Conte conosco, nós estamos contando com vocês. E lembre-se, o nosso programa vai ao ar todas as terças e quintas, às 21h30. Muito obrigado e até a próxima.